Quem foi José do Egito? José começa a ser mencionado na Bíblia a partir do capítulo 37 de Gênesis. A história dele é muito poderosa. Ele era um dos 12 filhos de Jacó, que era o mais amado pelo pai e o mais odiado pelos irmãos, exatamente por causa dos sonhos de José que incomodavam todos os irmãos dele. A prepotência que os irmãos viam em José, porque cada vez que José tinha um sonho, José relatava aos irmãos, porque ele não tinha maturidade para entender ainda que aquelas pessoas, que aqueles irmãos, por mais que fossem irmãos dele, não queriam que ele tivesse tais sonhos, porque isso diminuiria os irmãos na mente deles. Então, José não tinha essa sabedoria. E foi aonde José, ele relatava os sonhos dele com aquela emoção, porque ele acreditava realmente que os sonhos dele se tornariam realidade, mas ele não tinha o discernimento ainda de entender que os irmãos dele não queriam saber do sucesso dele, pelo contrário, queria que ele se destruísse, na verdade. Então, acompanha comigo a história de José. Quem foi José do Egito? Para começar, José é filho de Jacó. Jacó, que tinha 12 filhos, sendo José o 11º, porque José tinha um outro irmão mais novo que ele, que se chamava Benjamim. José era filho da velhice de Jacó, por isso Jacó o amava tanto. Então, José era muito esperto, aprendia rápido, e aquilo chamava a atenção de Jacó. Para Jacó, ele era especial, ele tinha um dom especial. Jacó via potencial em José, mas só que aquilo também atraía a ira dos irmãos contra José, porque Jacó deixava transparecer o amor que tinha por José. Ele deixava que os outros irmãos percebessem que o amor que ele tinha por José era maior do que os outros irmãos. E aquilo afetou muito José naquela época. E além de tudo, além de Jacó amar mais a José, ele ainda mandava José seguir os irmãos e ver se fazia alguma coisa de errado para contar para Jacó. E José fazia exatamente isso. Ele via as coisas de errado dos irmãos e contava para o pai, atraindo mais a ira dos irmãos. E José, além de tudo, ainda tinha sonhos. Sonhos que sobre o sonho dele, ele reinava sobre os irmãos, concretizando mais ainda o que o pai queria mostrar. E pior, Jacó, um desses dias, fez uma túnica de manga larga, uma túnica, e deu para José. Essa túnica representava muita coisa para eles. Era como se Jacó tivesse passado o poder de primogenitura para José. É como se Jacó estivesse dizendo assim: é você quem vai reinar no meu lugar quando eu não estiver mais aqui. Aquilo atiçou muito a ira dos irmãos. Então, um dia, José chegou para os irmãos e ainda falou para ele ouvir os sonhos dele. Os irmãos que já estavam na fera com José, que já gostavam de José, ouviram o sonho de José. Olha só o sonho de José. Gênesis 37, versículo 37, diz assim: rogo-vos que ouça o sonho que tive. Sonhei que atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe levantou-se e ficou de pé. E os vossos feixes rodeavam sobre o meu e se inclinavam.
perante o meu filho. Olha só a inocência de José. Falar isso para os irmãos, que já estavam querendo devorá-lo. Então, os irmãos lhe responderam, com ironia, claro. Então, reinarás com efeito sobre nós. Sobre nós reinarás realmente. Então, aquilo fez com que os irmãos de José o odiassem ainda mais. Para contrariar ainda mais, teve José outro sonho. Então, mais uma vez, ele chamou os irmãos para ouvir o sonho dele, mas só que dessa vez chamou o pai também para ouvir os sonhos. E ele disse: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então, os irmãos se entreolharam, o pai, contando para o pai também, o pai olhou bem para José e falou, olhando a fúria dos irmãos, Jacó olhou o rosto de cada um e olhou e disse para José: que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos eu, tua mãe, teus irmãos, e nos inclinaremos perante ti em terra? Tipo disse para o José, se enxerga, né? Também não é assim, né? Poxa, até agora eu estou te dando cartaz, estou te dando tudo, mas agora você está querendo falar que você vai reinar sobre mim também? Sobre a tua mãe? Sobre todos nós? Poxa vida, aí também não, né? Então, José ficou na dele. Os irmãos de José sentiam ciúmes, mas Jacó, mesmo que ele disse isso para José, para baixar a bola do José, que naquele momento ele percebeu que aquilo estava sendo nocivo para José, porque os irmãos estavam odiando. Então, ele chamou a atenção de José para que os irmãos entendessem que ele não concordava com aquilo naquele momento. Então, só que, na verdade, ele acreditava realmente que José tinha potencial para chegar aonde os sonhos dele estavam levando. Amém, pessoal? Bom, sucedeu, porém, que José já estava irritando seus irmãos a ponto de ser trucidado por eles. Ele já não aguentava mais as prepotências de José, querendo ser o maior entre eles. E então, numa dessas vezes que eles saíram para o campo, Jacó chegou para José e viu que José não tinha ido com os irmãos, como de costume. Então, falou, cadê seus irmãos? Eu quero que você vá aonde eles estão. José disse, eis-me aqui, meu pai. Eu quero que você vá e me conte o que está acontecendo. E José, rapidamente, imediatamente, já foi atrás dos seus irmãos. Chegando no ponto que eles sempre estavam, não estavam, eles tinham ido para outro lugar e José não sabia onde. Então José começou a procurar. Viu um viajante e perguntou se tinha visto a caravana de Jacó, dos filhos e tal. Então o viajante falou que tinha passado por ali esses homens, no qual ele parecia o que ele estava falando. Então José seguiu em direção ao que o viajante disse e realmente era aquilo, era Endor. Era uma cidade lá. Então, eles foram para lá, José foi para lá. Quando José estava se aproximando já, os irmãos viram de longe, já disse, lá vem o sonhador. O que nós vamos fazer com ele? Nós temos que dar um jeito. E eu acho que, um deles disse, eu acho que nós temos que matar. E o outro falou, vamos matar ele mesmo, porque agora aí a gente vai ver o que vai dar os sonhos dele. Então, vamos acabar com ele. E ficaram aquela conversa enquanto ele veio se aproximando e Rubem, percebendo que os irmãos iam matá-lo, falou, não, nós podemos dar um castigo nele, mas matar não vamos matar nosso irmão, não vamos derramar sangue do nosso irmão. Então, ficou naquela e José se aproximando. Quando José se aproximou, eles já foram para cima de José, arrancaram as vestes dele, a túnica que o pai
havia feito para ele. Foi a primeira coisa que eles arrancaram. Arrancaram as roupas de José, jogaram José dentro da cisterna que não tinha água, para que José ficasse lá dentro. Então, Rubem, vendo que os irmãos estavam querendo matá-lo todo, então estava tentando convencer os irmãos a não matar o José, que só desse o castigo. Ele não concordava. E nisso, Rubem sai para fazer alguma coisa. E os irmãos ficaram ali em volta. Quando viram que Rubem não estava, que era o único que não concordava com a morte dele, que o matasse, então começaram a conspirar para matar José. Judá, não querendo também o sangue do irmão nas mãos dele, então Judá tentou persuadir os irmãos a não matá-lo, mas não estava adiantando não. E eis que Judá viu uma caravana vindo. Então ele disse, para livrar o irmão naquele momento da morte, e não tinha outra saída, então Judá, ele disse, por que nós não tiramos o nosso irmão daqui e vendemos para aquele cara que vem lá, aquela caravana que vem lá de escravos, como escravo, vamos vender nosso irmão. Os irmãos olharam para o outro e falaram assim, bom, certo, vender como escravo, muito bom mesmo. Rapidamente eles concordaram, claro. Aí sim ele sai das nossas vistas e nós armamos a morte dele, pegamos essa túnica, matamos um animal e charfudamos de sangue e vamos dizer para o nosso pai que ele foi devorado. Gostei da ideia. Então, ao aproximar a caravana, os homens venderam o irmão para aquela caravana, os irmãos. E tiraram José do buraco. José ficou todo emocionado porque tirou ele dali, mas não era para levá-lo para casa, não. Era para vender ele como escravo. Então José saiu dali já amarrado e levado pelos aqueles homens que ele nem conhecia. José foi arrastado e os irmãos ficaram olhando. Enfim, José foi vendido por 20 moedas, foi vendido como escravo. E lá se foi ele. Amém, pessoal? E quando Rubem voltou e percebeu que o irmão não estava ali no buraco, que ele foi procurar na cisterna, ele viu que o irmão não estava ali. Ele ficou muito revoltado com os irmãos. Ele se rasgou a veste, como eles faziam de costume, e pranteou. Então, o que eles tiveram que fazer para encobrir? Pegar a túnica de José, chafudaram no sangue de um animal e levaram até o pai, e dizendo, não sabemos o que aconteceu com José, só achamos as vestes dele. Então o pai, quando viu, meu Deus, aquele filho que ele amava tanto, então o pai desesperou, falou, com certeza algum animal selvagem devorou meu filhinho, devoraram meu filho, aqueles animais. Então ele viu que o filho dele tinha sido morto pelo animal. E foi isso. Jacó não aceitou e começou a sair todos os dias a procurar pelo filho. E todos os dias ele não perdia a esperança. Amém, pessoal? E aquela caravana o levou até o Egito. E lá, José foi vendido para o capitão da guarda do reino, um homem chamado Potifar. E Potifar gostou de José, porque José tinha um espírito excelente. Tudo que José fazia
Deus abençoava. Então, Potifar, observando que tudo que José fazia dava certo, então ele o botou como o seu mordomo, sabe? O braço direito de Potifar. E deu a ele carta branca para tudo ele fazer ali. E aquilo fez com que José se tornasse o administrador de todos os bens de Potifar. E Potifar não se preocupava mais com nada, porque tudo estava nas mãos de José e tudo estava correndo muito bem, sabe? Então Potifar estava tranquilo. Porém, a única coisa que Potifar disse não toque na minha mulher, né? Mas do resto, o José tinha domínio sobre tudo. E José gostava daquela confiança que era ali passado. E isso foi passando os dias. Mas José era muito, muito bonito, muito formoso. A Bíblia diz que ele era muito bonito. Então, a mulher de Potifar botou os olhos em José. Ela queria que ele se deitasse com ela, porque ela gostou muito de José. José era bonito demais, né? Então ela queria possuir José. Então ela começou a dissuadi-lo. Todos os dias ela começou a perturbar José. E José dizia: não, como que eu posso trair o meu senhor que me deu toda a confiança? Ele falou que eu não sou menor que ele nessa casa, porém, disse para mim, não toque na minha mulher. E eu vou tocar na única coisa que ele falou para mim não tocar? Não. Eu não seria digno nem com ele e nem com meu Deus se eu fizesse isso. Mas a mulher não aceitou a rejeição. Ela ficou nervosa, irada. Por quê? Porque ela estava sendo rejeitada e isso não acontecia com ela. Mas José continuou firme. Porém, um dia, José teve que ir na casa para resolver uns problemas e ficou por lá. E naquele dia não tinha ninguém da casa. Aqueles empregados da casa que conheciam José, que sabiam da honestidade de José, não estavam lá. Então, sucedeu que ele, ao entrar no seu quarto, tirou suas vestes, para dormir, é claro. Então, a mulher de Potifar se aproveitou nesse momento, entrou no quarto dele e se ofereceu para ele. E ele, na hora que ele viu as vestes dele nas mãos dela, ele nem pensou duas vezes, ele saiu correndo para fora, ele saiu sem roupa mesmo, da forma que ele estava e saiu correndo. Então, quando ela se viu com as vestes de José nas mãos dela, ela falou: ah, tá, você não quer ficar comigo, né? Pois então eu vou aprontar uma para você, tá bom? Para você ver o que eu faço com quem me rejeita. E ela urdiu aquele plano naquele momento ali, naquela hora. Então ela começou a gritar, espernear, a se rasgar. Então chegaram aqueles homens que estavam ali fora, outros que não conheciam José. E ela disse: eis que esse hebreu que meu marido trouxe para casa, ele tentou abusar de mim. Olha só, as roupas dele aqui, nas minhas mãos. Ele tirou as roupas, queria abusar de mim, mas eu não aceitei, então eu gritei, chamei por vocês. Ainda bem que vocês me ouviram. E aquele estardalhaço todo, e José, coitado, né? Porém, quando chegou Potifar, ela relatou a história exatamente como ela tinha dito para aqueles homens que estavam ali. Potifar se irou sobremaneira sobre José. Aquela traição era digno de morte. Mas Potifar não mandou matar José, apesar de tanta ira, apesar de tanta raiva que ele estava de José naquele momento.
Ele não mandou matar, ele não mandou matar José. Ele mandou José para a prisão. Ele mandou José para ficar preso. Agora, por que será que Potifar não mandou José para a morte e mandou ele para a prisão? Então, isso aconteceu com José. Ele ficou preso, né? Ficou na prisão por um tempo. E quando chegou na prisão também, ele chamou a atenção do carcereiro-chefe, que gostou dele também. E José passou a ter a confiança do carcereiro, de maneira que José não ficava mais com as grades fechadas. Ele cuidava de tudo na prisão para o carcereiro-chefe. Então, de forma que ele que estava administrando tudo para o carcereiro, então o carcereiro começou a ficar tranquilo, porque ele estava dominando ali, ele levava comida para os presos, ele fazia isso, fazia aquilo, ele estava ajudando sobremaneira que ele tinha ganhado a confiança também. Tudo que José fazia era abençoado. Então, ele já ganhou aí a confiança do carcereiro. Veja, tudo que José fazia, por mais que ele estava passando por dificuldade, tudo, mas sempre abria uma janela para ele. E ele aproveitava aquela luz que vinha da janela. Então, sempre José estava ali aproveitando aquela luz que vinha para ele. Então, sucedeu que José, estando na prisão, eis que o copeiro e o padeiro do reino estavam presos junto com ele. E tiveram ambos um sonho. E José falou: por que estáis tão agoniados? Então eles disseram: é que nós tivemos um sonho esta noite e nós não sabemos a interpretação. E estamos aqui atônitos e querendo saber, e não tem ninguém que possa decifrar esse nosso sonho. Aí José disse para ele: acaso os sonhos não são interpretação para o Senhor? O Senhor não interpreta os sonhos? Então, conta aí, me fala aí o sonho, eu vejo e falo para vocês qual que é a interpretação. Então, eles contaram o sonho deles, cada um o seu sonho. Ouvindo José os sonhos de um e do outro, aí então José disse para um: o teu sonho representa que você vai sair daqui, vai servir ao rei e vai ser liberto em 3 dias. E o seu sonho, isso é outro. Infelizmente, meu amigo, infelizmente você vai morrer. Tipo assim, em outras palavras, você vai ser executado e o seu fim não vai ser legal, não. E José ainda disse para o outro: e você, quando sair daqui, que você vai sair e você vai ser reintegrado ao seu cargo, lembra-te de mim. Lembra de mim, tá? E aconteceu realmente, 3 dias após, um foi executado e o outro foi reintegrado ao seu cargo. Porém, o copeiro-chefe se esqueceu de José naqueles dias e não se lembrou de falar sobre ele para Faraó. 2 anos depois desse acontecimento que o copeiro-chefe foi reintegrado ao seu cargo, Faraó também teve um sonho. E ele pediu para que viessem todos os magos de todos os lugares para decifrar o sonho, mas não havia quem pudesse decifrar aquele sonho, de maneira nenhuma. Faraó já estava ficando inquieto, já estava querendo mandar sacrificar pessoas, porque ele queria a resposta de todo jeito. Foi aí que o copeiro-chefe
lembrou de José na prisão. Ele lembrou daquele sonho que tinha sido decifrado por José. Então ele se atreveu a ir até Faraó e dizer: olha, eu conheço um homem que pode decifrar esse sonho do Faraó aqui. Quem é esse homem? É um hebreu que está preso e estava junto comigo, estava junto com ele quando ele decifrou meu sonho com o do padeiro. E tudo que ele disse aconteceu. Ele disse que o outro ia ser enforcado e eu ia ser reintegrado ao meu cargo. E olha que eu estou aqui, Faraó. Então, veja que ele tem dom de decifrar sonhos. Eu acho que o Faraó devia chamá-lo, né? Então, o Faraó imediatamente mandou que buscassem José. Mandou que se limpassem primeiro. Então, pegaram José, tiraram da masmorra. Então, se banharam José, se barbearam, deram um trato nele lá, para que ele chegasse à presença do rei apresentável, porque não podia chegar na presença do rei de qualquer maneira. Chegando José à presença do rei, então o Faraó disse para ele: olha, eu tive um sonho, aliás, 2 sonhos, e não há quem me interprete. Se você interpretar, né? Então José disse: pode dizer, diga o seu sonho, que é Deus que dá, não sou eu não, mas é Deus que me dá a interpretação e eu posso dizer para o Faraó qual é o sonho. Então, Faraó pôs-se a contar o sonho. Então ele disse: estava eu em pé, à beira do Nilo, eis que me vieram 7 vacas gordas, bonitas, apresentáveis. Então, do mesmo lado surgiram 7 vacas mirradas, feias. Eu nunca tinha visto tão feia em todo o Nilo. Então, essas 7 vacas magras e feias engoliram as 7 vacas gordas, bonitas. E incrível que depois que elas engoliram as vacas gordas, elas não tinham aparência que tinham comido nada. Ficaram do mesmo jeito, feia da mesma forma. Então eu acordei. E depois eu tive outro sonho. Vendo eu, olhando a haste, saíram 7 espigas gordas, bonitas, 7 espigas bem formosas da mesma haste. E eis que surgiram 7 espigas feias, mirradas, crestadas do sol, do vento oriental. Horrível. E aquelas 7 espigas mirradas devoraram as espigas bonitas. Então, eu acordei. E eu não sei o que quer dizer isso. Então José disse: o sonho do Faraó é um só. Os 2 sonhos quer dizer uma coisa só. Deus já me deu a interpretação e ele já até falou o que o rei precisa fazer. Então, o Faraó já se emocionou, já ficou todo contente, falou: então me fala aí qual que é a interpretação. E José disse: as 7 vacas gordas são 7 anos bons. E os 7 vacas mirradas que engoliram são 7 anos ruins que virão. E o outro sonho quer dizer a mesma coisa. É 2 sonhos em um só. Então, José interpretou o sonho e disse a Faraó o que Faraó tinha que fazer. Então José disse: Deus me deu a interpretação e apressa em cumpri-lo. Ele manda que o rei pegue o homem mais ajuizado que tem, o mais sábio, e pegue a 5ª parte de todo o cereal que o Nilo produzia, que o Egito produzia,
e guarda a quinta parte nos depósitos, para que, depois que passado esses 7 anos de fartura, o Egito venha abastecer toda a terra e que o Egito venha crescer de sobremaneira muito grande e que venha a ser a salvaguarda de todo mundo. Mais ou menos assim ele disse. Então, o rei, ao ouvir tais palavras, olhou para os seus oficiais e disse, para os seus conselheiros e disse: acaso há alguém mais ajuizado do que o homem que tem o Espírito de Deus? Acaso tem alguém mais sábio do que tu? Olhou para José e disse. Então, o rei, naquele momento, olhou para José e disse: a partir de hoje, tirou o anel, você vai ficar abaixo apenas de mim. Todo o Egito vai estar sobre as suas ordens. E é você quem vai comandar tudo. E eu quero que você seja o governador do Egito. Você. Então, naquele momento, José saiu da condição de escravo a governador do Egito. E todos aqueles salamalecos foi feito para ele vestir e tudo. Então, pensa bem, José, um escravo ali, chegou humilhado, chegou e saiu dali governador, porque acreditou no seu sonho, porque acreditou, porque ele creu que Deus tinha algo grande para ele e que não importa as tempestades, tudo que ele estava passando, mas que Deus ia honrar aquela fé tão grande que ele tinha. E Deus não decepciona quando você acredita nele, quando você confia nele. E José acreditou. Olha que José passou por poucas e boas, mas ele nunca perdeu a fé. E ele sempre acreditou que ele ia chegar lá e que Deus tinha algo grande para ele. Será que Deus não tem algo grande para fazer na sua vida? E que às vezes você está passando por algumas tribulações e acha que Deus te esqueceu? Não, Deus não te esqueceu, não. Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Eu não sei o que. Você sabe o seu sonho. Você conhece os seus sonhos, você conhece suas limitações, você conhece tudo de você. E Deus também conhece. Então, basta você confiar em Deus. Não perca a fé. E lute sempre. Amém? Mas a história de José não acaba aí. Pelo contrário. Agora que ficou interessante. Aqueles 7 anos de abundância se passaram. E agora vem os 7 anos de fome. E os filhos de Jacó foram atrás de mantimentos. E quando chegaram no Egito, e que José viu os seus irmãos, porque o José botava a mão na massa. Ele estava sempre lá na distribuição, na hora que estava fazendo a venda dos produtos. Ele acompanhava a coisa de perto. José era um administrador realmente maravilhoso. Então José viu os seus irmãos, mas ele não deu de conhecer que era ele. Ao contrário de antes, perceba que quando José recebeu aquele sonho de Deus logo no início, ele não teve maturidade, então ele já foi logo gritando, falando aos 4 ventos. Mas agora não. Agora José já estava mais maduro. Agora ele já sabia o que fazer. Agora ele já estava preparado para o poder, para todo aquele poder que Deus queria dar para ele. Por isso foi lhe dado na hora certa. Não foi dado antes. Porque se tivesse dado antes, ele não sabia o que fazer com tanto poder. Ele ainda não tinha maturidade para isso. Mas agora José já tem maturidade. Então José agiu de forma diferente. Em vez dele sair gritando, ei, olha aqui, o irmão de você está aqui. Não. José agiu cautelosamente. Deixou que os irmãos comprassem os grãos, todos. Porém observou José que o irmão
mais jovem, Benjamim não estava ali entre eles. Então disse: o que será que aconteceu? Por que será que Benjamim não está ali? Eles me mataram, na cabeça deles eles tentaram me matar, eles me venderam. Será que fizeram alguma coisa com Benjamim também? Pensou José. Então José arquitetou um plano. Tratou muito bem os irmãos dele, mandou que os guardas levassem eles para lá e acusaram eles de espiões, né? Falaram que eles estavam ali para espiar, isso e aquilo, eles negaram e ficaram naquela briga toda e pedindo para José, sem reconhecer o irmão, é claro, pedindo para que o governador entendesse que eles não são espias e que eles estavam ali para trazer mantimento para os pais, para o pai dele, e começou a contar a história, tudo. Então José queria ouvir a história e ficou ali naquela coisa. Então José falou que tudo bem, que pudesse soltá-los ele, mas que iria ficar um irmão preso ali e só soltaria esse outro irmão quando eles trouxessem esse irmão mais jovem que eles disseram que tinha. E eles: não, mas nós não podemos tirar esse filho do meu pai. Não esse. Não. Nós não podemos. Ele falou assim: tudo bem. Se vocês não trouxerem ele aqui, vocês não vão poder comprar mais nada e seu irmão vai ficar preso aqui. Então, ficou um irmão preso lá. Voltaram os irmãos de José para Jacó. Chegando lá, contaram ao seu pai o que acontecera. E o pai bateu o pé, falou: não, Benjamim não vai não. Já levaram meu filho, o outro já morreu, agora eu vou perder meu outro filho? De jeito nenhum, não vai, Benjamim não vai não. Mas o tempo passou, acabaram todos aqueles grãos que eles tinham levado, já não teve mais jeito. Então Jacó falou para os seus filhos: tudo bem. Depois de tanta relutância, ele disse: tá, levem Benjamim com vocês, mas me tragam Benjamim. Não deixam Benjamim lá, por nada nessa vida. Então, Benjamim foi com os irmãos para buscar mais grãos e resgatar o outro irmão que tinha ficado lá. Chegando lá, José, mais uma vez, tratou muito bem os irmãos, tirou o outro da prisão, né? Viu que ele não estava mentindo, fez os irmãos entenderem que ele não, realmente que ele tinha acreditado que eles não eram espias. Então, tratou bem, deu almoço, fez todas aquelas coisas boas para os irmãos, fez de tudo de bom. E aí, mandou que eles fossem embora. Porém, antes que eles fossem, pediu para um dos guardas lá, um homem da confiança de José, mandou que ele colocasse o cálice de José, o cálice que José usava, dentro do saco de Benjamim. Então, para quê? Quando os irmãos de José foram partir, então José disse que deu falta do seu cálice e pediu para que tentasse encontrá-lo. Então, os homens foram atrás de todos as pessoas que tinham comprado e com certeza também dos filhos de Jacó, que era realmente o alvo. Ao revistar todos os sacos, os irmãos ficaram desesperados, só faltou de um. Então, quando foram para pegar, então o cálice, partiram o saco de Benjamim, viram que o cálice de José estava lá dentro. E os irmãos não entenderam, Benjamim também não, porque ele não tinha pego aquilo ali.
Então José pegou e disse: então, já que esse irmãozinho de vocês é ladrãozinho, então ele vai ficar aqui, preso, que nem escravo. Ele agora vai ser escravo aqui no Egito. Ele não vai embora, não. Os irmãos imploraram, pediram, fizeram de tudo e começaram a chorar, implorar e pedir. E se nós não levar esse irmão, nosso pai vai nos matar, dessa vez não dá. Porque José falou: por quê? O que aconteceu? Tem mais alguma coisa que vocês queiram me contar? Então, José, que estava em reunião com os irmãos, pediu que saíssem todos. Os empregados, todo mundo. Que só ficassem os irmãos lá. E quando os irmãos ficaram só, com mais José, então José pediu para contar para eles por que eles não queriam que levasse, que deixasse Benjamim ali. Então, eles contaram-lhe tudo. E José não aguentou mais. José tirou as vestes, tirou aquilo tudo, olhou para os irmãos dele e disse: sou eu, meus irmãos, sou eu sou o José, eu sou o irmão de vocês, aquele que vocês fizeram o que fizeram. E os irmãos o abraçaram com medo e felizes. Medo da punição, mas felizes por o irmão estarem vivo, porque eles já tinham arrependido há muito tempo do que tinham feito com José. E naquele momento eles abraçaram o irmão com tanta emoção e pediram perdão e ajoelhavam. E José disse: não, eu não quero humilhar vocês de jeito nenhum. Eu perdoo vocês porque Deus que está no comando, foi Deus que fez tudo isso. Ele permitiu que, se não fosse assim, como que eu estaria ajudando todo mundo agora? Não é mesmo? Então, José perdoou os irmãos, perdoou, abraçou Benjamim, que não estava entendendo nada. E José, muito benevolente, com o coração todo feliz, palpitando de alegria, que estavam seus irmãos ali de volta. Então, depois ele conversou com o faraó. O faraó imediatamente mandou que buscasse o pai, que buscasse tudo, que trouxesse eles para o Egito, mandou dar terras para cada um deles, para cada um ficar bem estabelecido. E toda a história de José e os irmãos de José passaram a ser prósperos no Egito, através de José. E toda a história mudou. José passou a ser odiado, a amado. Aqueles irmãos queriam compensar José pelo que eles fizeram. E quando o Jacó viu que os carros de Faraó estavam chegando, Jacó não estava entendendo mais nada. Então disseram para ele que o filho dele estava vivo. Os irmãos contaram toda a história para Jacó. E Jacó nem se importou de ter raiva. Jacó correu para abraçar o filho. Jacó queria ver o filho a todo custo. Jacó ficou tão feliz porque o filho dele estava vivo que perdoou os filhos também. Amém, pessoal? Aquele momento não era momento para ódio, não era momento para raiva, não. Era momento de reconciliação. E foi o que aconteceu com José. Sabe? Toda aquela ruindade, aquela trajetória ruim tinha passado. Deus recompensou ele muito, muito grandiosamente. Porque ele creu. Porque ele acreditou. Sabe? Ele nunca titubeou no que Deus poderia fazer por ele. Então, aquelas 11
aquelas 11 estrelas, os irmãos, aquele sol, sabe? Faraó, o povo do Egito, a lua, quer dizer, todo aquele sonho dele se tornou realidade. Amém, pessoal? Então, essa é a história do grande sonhador. Essa é a história de José do Egito. Amém. Bom, pessoal, chegamos mais ao final de um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e vou pedir mais uma vez que vocês interajam comigo, que comentem, que falam se gostou da história, se querem outra história. Essa história, por exemplo, foi uma pessoa que comentou, Roseli, né? Me pediu para que eu contasse essa história de José. Então, eu contei. Então, peço que vocês interajam, falam que história querem que eu traga. Isso é muito importante para mim. Eu vou interagir com vocês. Eu peço que vocês curtam, que vocês dão aquele joinha, sabe? Vai lá, clica naquele joinha. Inscreva no canal, pessoal. Precisa que esse canal cresça, que se desenvolva. Eu preciso que vocês me ajudem. Então, eu conto com vocês. Então, eu quero agradecer aqui a todos vocês que permaneceram comigo até o final do vídeo. Pedir para vocês, como eu já pedi para vocês deixarem o seu like, compartilhar. Eu quero agradecer e pedir que Deus abençoe vocês, todos vocês, e que Deus sempre esteja no comando das suas vidas, das nossas vidas. Amém, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Bye, bye.